já fazia as coisas que era praticamente voltada a essa arte que é praticamente oriental e asiático. Porque quando dentro da parte de yoga, que eu comecei a iniciar praticamente a parte ali da acupuntura. Porque uma coisa, ela vai para outra, Mário. Certo? Quando eu comecei a cuidar das pessoas em si, há muitos anos atrás, para mim pagar os meus estudos, eu praticamente comecei a dar aulas particulares. Que hoje veio dado o nome de personal trainer. Certo? Dentro disso, eu fui pagando os meus estudos, os meus cursos, os congressos e as minhas especializações, que não só aqui no Brasil, como fora também, tá? Na onde eu precisei ir para fora para me aprender outras coisas mais e tentar um enriquecimento. Porque acima de tudo, além como profissional, a gente tem que ser acima um idealista. Porque eu viso não só o enriquecimento da parte financeira, mas também da parte do ser humano. Porque o dinheiro que eu ganho das pessoas é aonde trago para mim comprar mais equipamentos e para onde eu trago para mim a minha sobrevivência do dia a dia. Certo? Dentro disso, eu fui crescendo da parte, vamos supor assim, do conhecimento, e foi onde eu comecei a tratar das pessoas com um colchãozinho e com um creme na mão, fazendo uma massagem, cuidando de dores, e foi assim. E aí isso foi crescendo, que até hoje eu tenho vários equipamentos, várias coisas, e hoje eu posso me manter em cima disso. Que é um trajeto difícil. Como outras pessoas, às vezes têm ajuda de um pai, de uma mãe ou de um parente. Eu praticamente não. Eu tive que praticamente me fazer e me explorar em cima disso. Aonde eu fui crescendo em cima do dia a dia e trazer novos conhecimentos e novas... Porque hoje em dia, existia um professor meu que ele praticamente ele diz uma coisa: você passa a ser um verdadeiro acupunturista acima dos 60 anos. Acima de praticamente de uns 30 anos que você está praticando acupuntura, você está praticando a arte da medicina alternativa. É a partir do momento que você está desabrochado em cima disso. Conta pra gente esses congressos que você foi. Os congressos são coisas que... muitos congressos, Mário, a gente vai praticamente... para certos conhecimentos, algumas coisas que as pessoas vão trazer ali. Mas só que em congresso, praticamente, é onde que você conversa com outros colegas profissionais que também traz esse enriquecimento. É o de você estar do lado um do outro. Certo? E existe aquelas trocas de figurinha, que praticamente um fala dos clínicos que ele teve, outro fala de outros casos. Às vezes você fala das suas dúvidas, de um paciente que teve uma certa dificuldade, como que você foi encontrar, outro fala, não, segue esse caminho, porque são muitos caminhos a ser trilhados, e muito difíceis. Agora, a partir do momento que você tem um certo conhecimento, você já sabe que um determinado protocolo é para determinada coisa, outro protocolo é para outras coisas. E às vezes você também não pode ficar robotizado a protocolo, porque cada indivíduo corresponde de uma maneira diferente. Certo? Porque cada tipo, às vezes, quando a pessoa está com uma certa doença, há um problema psíquico, praticamente um problema mental. Então, você sanando ou vazando essa parte, você praticamente trata não só do físico, como do mental e também o espiritual da pessoa. Porque uma coisa puxa a outra. Se você cuida da sua parte corporal, você tem que estar cuidando da sua mental. Você cuidando da sua parte mental, você está cuidando também do seu lado espiritual. Pirinho, mostra alguns pontos para a gente aqui. Os pontos que eu posso dizer a vocês, que praticamente nós temos os pontos que a acupuntura é executado, que esses pontos são sistêmicos, que são agulhas grandes que são colocadas no corpo, conforme a sua profundidade, da parte derma ou epiderma. Que a parte epiderma é aquela parte que fica, que é a sua parte da sua pele. A parte derma é que fica abaixo. A partir do momento que você, vamos supor assim um exemplo, você sente uma dor no seu ombro, você tem que chegar a colocar a agulha
e sendo colocando no seu pontinho certo e correto, você tem que colocar até a parte abaixo da parte derme, que é até a parte muscular. Se você procura, às vezes, um acupunturista que não tem esse tipo de conhecimento, que a gente fala, jogador de agulhas, porque tantos os profissionais, simplesmente a gente podemos falar o seguinte: temos médicos e médicos, temos professores e professores. Temos que dizer o seguinte: existe o bom, existe o ótimo, existe o excelente. Existe também o péssimo. Existem aquelas pessoas que falam que são acupunturistas, mas na verdade fizeram às vezes um curso por correspondência. E isso as pessoas precisam saber distinguir. Porque muitas vezes eu teve pessoas que foram na minha clínica e eles disseram o seguinte: eu não acredito em acupuntura. Por que você não acredita em acupuntura? Porque essa pessoa já passou para uma pessoa que não era um acupunturista. E ele teve coisas que não teve resultado nenhum. Então a pessoa que quando procura um verdadeiro acupunturista, é a pessoa que ele está à procura de resultados. Certo? E no momento que você, às vezes, você coloca a agulha, você tem que saber como você vai colocar a agulha. E qual é a profundidade dessa agulha também. E qual é o seu tamanho. Geralmente, quando é colocada a acupuntura, a agulha, você não sente dor. Agora, na acupuntura auricular, que é praticamente essas acupunturas que a gente coloca na agulha, que são na auricular, elas praticamente, elas são menores, mas essas sentem dor. E você precisa ir no ponto onde você realmente sente mais a dor. Certo? Porque na nossa orelha, nas nossas mãos e nos nossos pés, nós temos o corpo todo. Certo? Então é uma diferença entre a acupuntura da mão, a acupuntura da orelha e a acupuntura dos pés. Porque são colocados como a acupuntura da orelha é a acupuntura auricular. A acupuntura do corpo é a acupuntura sistêmica. Essa é a diferença entre a acupuntura entre uma e a outra. Ok, Pirinha, nós vamos para o intervalo e já voltamos mais falando sobre esse assunto. Até já. Este é o programa do Mário. Pirinho, como podemos conhecer um bom acupunturista? Mário, a gente pode conhecer um bom acupunturista a partir daquela pessoa que quando vai procurar o acupunturista, ele vê o tratamento tendo um resultado. Que é um resultado que você tem satisfatoriamente. Você vê que aquilo você está crescendo em cima daquilo. Se você está com dor, você deixa de ter a dor. Se você está com uns problemas psíquicos, você começa a sentir as melhoras. Então, nada é melhor dizer que aquela pessoa que é o paciente, ele está tendo resultado em cima disso. Por ser uma área praticamente paralela à área médica, totalmente fora, nós não podemos dizer paciente e sim cliente. Essa é uma diferença que foi passado para nós. Porque hoje as pessoas que fazem acupuntura e eles